nosso conceito de imunidade social não seja tão difícil de aprender, uma vez que a gente está acostumado a falar de imunização. Ou seja, quando a gente se torna inafetável por algum tipo de vírus, bactéria, né, organicamente, seja por imunidade natural, seja adquirida através de vacinações, né? O sistema imunológico. Nós ficamos com o nosso sistema imunológico nos defendendo contra ataques de organismos que queiram nos invadir, dominar nosso corpo, nos lesionar, nos impor sua infecção, sua doença, seu agravo, e o nosso corpo o combate, o rejeita, o expele muitas vezes, e nós nos sentimos aí protegidos, inafetáveis por esses agentes tóxicos, nocivos. Então vocês já podem entender que se a gente fala de imunização orgânica dessa maneira, o que seria então estar imunizado para a sociedade, para a interferência social, para outros seres humanos que possam, de alguma maneira, nos invadir, nos afetar, tentar nos afetar, nos fazer mal de alguma maneira. Freud já dizia, né, que nós sofremos pelas doenças, pelas catástrofes e também por causa do outro. Exatamente. Então, as pessoas podem interferir muito no exercício da nossa liberdade, na construção do nosso estilo de vida. Elas podem interferir muito na busca da nossa felicidade. Uma série de situações de vida em que torna-se fundamental estar imunizado, né? Por exemplo, a assunção da orientação sexual quando a comunidade não é ainda esclarecida em relação aos seus determinantes, quando a comunidade ainda é regida por padrões de certo e errado, impondo isso às pessoas, quando a forma delas de viver e de se atrair e construir os seus entrelaçamentos românticos não são nocivas a mais ninguém. Então esse é um primeiro conceito importante. A imunidade social deve ocorrer quando estamos convictos por um raciocínio ético de que o que nós estamos fazendo ou buscando na vida ou como estamos respondendo às contingências produz consequências sobre nós mesmos, que são boas hoje e amanhã, ou seja, de curto e longo prazo, e não trazem nesse período, nesse processo, impactos negativos, danos a mais ninguém, a não ser violando talvez a moralidade de alguém. No máximo, as concepções sobre como as pessoas devem ou não agir, devem ou não viver, o que devem ou não buscar. Mas, objetivamente, elas não estão sendo rebaixadas, humilhadas, atacadas, feridas, nem psicologicamente, nem moralmente, nem fisicamente. Porque aquilo não é nocivo para ninguém de modo algum. A decisão por não ter filhos, né, eventualmente as pessoas, a família, a comunidade pressiona, né, nesse sentido de que como não vai ter, tem que ter sim, faz parte da existência, sua vida não vai estar completa se você não tiver um filho. Então, quem pode ter outros objetivos de vida, né, também há que estar imunizado para a interferência no sentido de não ter, né, quando as pessoas também querem reger nossas decisões de que você não pode ter filho agora, você não tem condições, e é difícil também a gente, às vezes, ir adiante com um projeto quando todos estão pressionando na direção contrária. Uma ótima aplicação da imunidade na escola, né? Para quem trabalha com escola, trabalha com crianças, adolescentes, né? Que a gente tem que elaborar intervenções anti-bullying. É interessante a gente desenvolver HP de autoestima e de imunidade social. É um bom remédio para evitar que as pessoas se ofendam tão facilmente, se sintam tão vulneráveis, né, diante dos conflitos e dessas manobras, né, sociais e saibam se colocar, saibam resolver. Senão a gente banaliza muito o termo bullying. Né? Tudo é bullying. Tudo é bullying porque a gente não está desenvolvendo HP de imunidade social. A imunidade social também vai ser muito importante, às vezes, em ambientes para escolha profissional. Imagina um adolescente tendo que escolher uma profissão que é dita que não vai dar camisa, que não vai vesti-lo, que ele não vai conseguir ter rendimento, que não é, uma carreira socialmente importante, que não dá status.
Muitos estudantes dizem isso da psicologia, né? A gente está nesse meio. Sim. Muitos estudantes, quando dizem para a família que vão estudar psicologia, mas por que não medicina? Por quê? Você não ia fazer engenharia? Vamos listar aqui alguns quadros clínicos em que a imunidade se torna muito importante. Transtorno evitativo de personalidade e ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, né, generalizada, onde a pessoa com déficits em habilidades sociais não consegue nem se expor às convivências para desenvolvê-las, porque ela teme o julgamento, a rejeição, a crítica. Há que imunizar esses pacientes. Também imunidade para, no caso de separação, divórcio. Exatamente. Olha, essa aí, na verdade, tem sido pouco trabalhada, porque a sociedade já evoluiu bastante para o número de divórcios já aumentou tanto que já não é mais surpresa as pessoas se divorciarem, né? Na verdade, às vezes o que as pessoas precisam é se adaptar ao novo estilo de vida, voltar a ser solteiro, voltar a ter um estilo de vida fora da conjugalidade, ou enfrentar, né, com autonomia as adversidades da vida, se prover, se por um acaso o outro era a fonte de renda majoritária. Todos esses aspectos podem dificultar o divórcio, a dissolução. Né? Até mesmo a dor da separação, para alguns, é tão insuportável que elas precisam de autorregulação desses sentimentos de abstinência. Mas não é tanta imunidade porque as pessoas já não estão interferindo mais tanto, não estão julgando mais tanto. Né? Mas ainda assim, se em alguma microcomunidade, em algum tipo de população, isso ainda é mal visto, há que estar imunizado e perguntar mesmo, né, a pai, mãe, qualquer um que interfira, se você me quer feliz ou me quer casado. Né? Você quer a minha felicidade, a minha alegria, me ver alegre e contente na vida, ou você está disposto a sacrificar minha felicidade para me ver casado? Com alguém que eu não sou feliz, que me faz mal, que me maltrata e que compromete tudo que eu quero buscar na vida, em termos de alegria, de gratificação. Então, às vezes, as pessoas preferem a infelicidade do filho ou da filha, ou para poder mantê-la casada com alguém só porque elas acham que é um bom partido, ou que se separar vai ficar pior para eles, quando eles têm a garra para poder reconstruir a vida. Essa é uma das contingências que torna-se necessário estar imunizado, porque, primeiro, os respondentes, né, excitatórios, sob o controle das características físicas e comportamentais do sexo oposto, caracterizam uma heterossexualidade. Mas quando esses respondentes incontroláveis, ou seja, a excitação corporal, a atração, o desejo, está sob o controle do mesmo sexo, como o indivíduo tem decisões sobre isso? Já que estamos falando de respondentes, que são reflexos excitatórios, fora do controle deliberativo. Então, em um dos dois casos, o indivíduo escolhe ter a excitação reflexa sob o controle desta ou daquela característica. Então, há que se estar imunizado. Além do que, envolver-se romanticamente, sexualmente, romanticamente, casar, ter uma conjugalidade com uma pessoa do mesmo sexo, se é bom para si, bom para a pessoa, livre consentimento da pessoa com quem você está se envolvendo. Né? Ambos imputáveis, adultos, né, que compartilham do mesmo interesse, do mesmo atrativo, do mesmo desejo. Por que isso é nocivo para alguém? Isso não muda nenhuma das demais características que identificam o ser humano. Não muda a capacidade cognitiva, as habilidades sociais, os valores, não muda as qualidades interpessoais, não muda a capacidade produtiva, de trabalho, ou seja, não muda nada. É um aspecto da relação humana. Por quem se atrair, com quem viver, por quem se namorar, se apaixonar. Então, isso não afeta o indivíduo em nenhuma outra dimensão da vida, ninguém sai ferido por essa relação comportamental. Por que isso é um problema? Então, há que estar imunizado também contra moralismos excessivos, julgamentos equivocados, uma cultura primitiva que ainda não compreende os determinantes da hetero e da homossexualidade e que coloca isso de uma forma patológica, ou que coloca isso de uma forma demoníaca, ou que coloca isso de qualquer maneira, sendo que ninguém está comprometido, nem o próprio indivíduo, que está feliz assim, e nem o outro que, com ele,
vive o seu romance e ninguém mais está sendo afetado na sociedade. Então, só o incômodo de ver a própria moralidade ali ferida, porque alguns indivíduos aprendem que isso é inaceitável, que existe o certo e o errado nesse aspecto, sem considerar todos os fatores que afetam aí a vida sexual humana. A idiotia do ser humano está nos preconceitos. Me lembrou aquela frase do Freud, né? Antes de se considerar com baixa autoestima ou depressão, avalie se você não está cercado por idiotas. Ou seja, o Freud, nessa frase aí, está imunizando mesmo, né? Está desenvolvendo a mentalidade imunizadora. Porque nem sempre o incômodo que o outro sente por causa das nossas decisões é um incômodo legítimo. Nem sempre há um dano legítimo, né? Verdadeiro. As pessoas têm as suas preferências, suas opiniões, suas escolhas, e quando alguém diverge, ela pode se sentir incomodada, ela pode estranhar, ela pode achar diferente, mas ela deve aprender a tolerar aquilo que não a viola legitimamente. E o Pedro tem uma frase que ele usa muito, e que a gente explora muito na hora de imunizar nosso cliente, né, para interferência arbitrária, que é a ideia de que preferência não é prescrição. Não é? Pedro gosta muito dessa frase, a gente incorpora ao nosso sistema, de que uma coisa é o exame da verdade, daquilo que os fatos podem revelar. Então, por exemplo, não há discussão, você pode, claro, inclusive você pode imunizadamente manter uma opinião ignorante, que é alheia aos fatos. Como, por exemplo, a opinião de que a Terra é chata. Você pode até estar suficientemente imunizado para não se portar nem com o exame dos fatos e continuar afirmando isso, embora possa virar uma anedota, né, para a comunidade, dado o avanço e o tempo que já está distribuído na sociedade esse conhecimento. Mas ainda assim é uma opinião, que não tem nenhum fato nela. Então você pode ter opinião, ainda que não convergente com os fatos, não condizente com eles, porém, outra coisa são gostos. Então você pode, eu prefiro camisa azul, Pedro prefere verde, ou ele prefere rosa. Não existe um fato a examinar, a não ser o fato de que nossa história construiu classes de reforçadores distintos. Eu gosto mais desse tipo de efeito, você gosta mais desse tipo de efeito, mas não tem uma verdade nisso. Então, uma coisa é buscar racionalmente, com a HP de raciocínio realisticamente otimista, os fatos onde quer que eles nos levem. E ter disposição para aceitá-los, ainda que violem nossas aspirações, o que a gente esperava, nossas hipóteses, o que a gente acreditava ser verdade. Outra coisa é você ter gostos distintos e não respeitar isso no outro quando não tem ninguém sendo ferido nisso. Imunidade social não é uma HP que não permita você ouvir o argumento alheio, ouvir as ponderações das pessoas que querem o nosso bem. Mas é preciso avaliar se aquilo que eu vou fazer faz mal para elas ou não, ou para mais alguém. Então, ouvir as opiniões pode ser uma atitude racional de ouvir outros argumentos para não ficar encerrado na própria concepção, na própria caixa de ideias e ampliar as possibilidades e os fatos e as análises de consequências, mas a decisão final tem que ser do autor, daquele que vai sofrer as consequências, que vai viver a própria vida e afetar-se, né, ter sua própria existência afetada pelas decisões que toma. Nesse sentido que temos que estar imunizado. Porque imunidade não é indiferença. Não é que você não escute o outro. Imunidade também não é insensibilidade, ou seja, você não está disposto a beneficiar o outro, né, a se importar com o outro. Não é isso. Imunidade é um estado de convicção. Né? Você está seguro, autoconfiante das suas decisões, do que você está fazendo com a sua vida, sabendo que você não viola assim nem ao outro. Então você está convicto, você está blindado contra críticas e opiniões que são injustas, são equivocadas. Porque às vezes se confunde, né? Já nos questionaram assim, mas
É incompatível estar imunizado de ser socialmente sensível? Então nós temos uma HP também, que a gente desenvolve bem, que é a HP da sensibilidade social, onde a gente se orienta para o outro empaticamente, estende-lhe a mão quando ele está precisando quando ele necessita de algum tipo de suporte, de ajuda da nossa parte, coopera com as pessoas, então valida o que há de melhor no outro, reconhecendo, elogiando, ou seja, tudo isso é uma orientação ao outro e nada disso desde que você também não saia violado, você pode ser orientado para as pessoas e isso não é incompatível com estar imunizado em situações, são outros contextos onde ninguém está sendo afetado e estão tentando interferir na sua liberdade quando ela está bem julgada, bem analisada. Uma pessoa imunizada, ela não diz, eu não quero saber o que você tem a dizer sobre mim. Uma pessoa imunizada diz, eu posso escutar o que você tem a dizer sobre mim, mas eu tenho um filtro para analisar que você está dizendo e você não necessariamente me define. Eu não estou refém, eu não estou submetido às suas avaliações. Eu tenho meus parâmetros, segundo os quais eu avalio tudo que é dito. Existem algumas condições necessárias, né, durante o processo terapêutico que a gente vai desenvolvendo com alguns clientes, quando eles precisam ser imunizados. Primeiro, ele precisa aprender a distinguir genuíno sofrimento de táticas de manipulação baseadas em impressionismo, comoção, vitimização, culpabilização, bajulação, todas as táticas que fazem com que a gente amoleça nosso coração, ou seja, fique sensível às pessoas, elas podem utilizar para nos induzir a erro, para nos induzir a fazer aquilo que elas querem, e a gente acaba se violando para agradar o outro, se frustra para agradar o outro, quando poderia ter frustrado a pessoa para manter as próprias prerrogativas, os próprios julgamentos, as próprias diretrizes. Às vezes a gente não está preparado para perceber o jogo interpessoal, as manipulações, e sensível às pessoas, aí sim fica incompatível. Hipersensível às pessoas, a gente não se imuniza quando precisa aprender a distinguir necessidade alheia de manipulação. Um primeiro aspecto é desliteralizar as palavras do outro. Né? O que o outro fala não é literal, o que o outro fala não se concretiza em fatos, né? Não se coisifica porque foi falado. Até existe um ditado que a gente utiliza para gerar essa compreensão de que se o outro lhe jogar uma pedra, você pode até se machucar. Agora, se ele jogar palavras, nem te tocam. Porque as palavras não são literais, elas têm significados, né? Elas podem ser usadas como uma função emocional, né? Para culpabilizar, ganhar vantagem sobre o outro, para se engrandecer, inferiorizando o outro. Podem ter essas manipulações. Então, até tem um vídeo, né, muito interessante na internet, do Leandro Carnal. Ele disse que toda ofensa é um fracasso pessoal. Porque se você se ofendeu, é porque você está concordando com o que a pessoa disse. Exatamente. Ou você não vai concordar e vai dizer, não, você não sabe do que está falando, não é verdade isso a meu respeito, ou das pessoas que eu gosto, ou qualquer coisa assim. Ou é verdade, a pessoa tem a informação relevante e você tem que reconhecer. Realmente, faz sentido o que você está dizendo. Como é que você sabe? Como é que você descobriu esse aspecto? Então, ou você vai validar porque é verdadeiro, ou você vai invalidar. Então, ele está falando de imunidade aí, né? O que o outro fala revela a história dele, revela quem ele é, revela as perturbações dele. Então, o que o outro fala nos leva a concluir que nem sempre podemos dar crédito a essas pessoas. E quando a gente percebe um padrão de manipulações, de mentiras, né, de avaliações irracionais, equivocadas, então a gente já generaliza logo que é uma pessoa que não se deve dar crédito. Perfeitamente. Isso é muito importante, porque também faz parte de uma mentalidade imunizadora você reconhecer a psicopatologia alheia. Além das manipulações, também existe o fato de que as pessoas podem não ter o melhor julgamento mesmo. Elas não estão querendo manipular, simplesmente têm opiniões equivocadas, elas distorcem, elas estão em sofrimento, elas têm excessos, e aquilo que elas fazem ou dizem a nosso respeito revela mais sobre ela do que sobre nós mesmos. E a gente tem que estar preparado para lidar com o fato de que nem todos estão suficientemente saudáveis, dispondo das boas HPs,
10 HPs para viver a vida. A imunidade social é uma habilidade cognitiva. Para a gente desenvolver essa habilidade, nós precisamos desenvolver raciocínios, mentalidades, né? Então, no nosso manual, apresenta a capa para quem ainda não conhece, no nosso manual de terapia cognitivo-comportamental ou treinamento cognitivo-comportamental de habilidades psicológicas, nós temos um capítulo só sobre imunidade social e nós apresentamos muitas mentalidades, né? Frases mais técnicas, né? Raciocínios mais técnicos, mais objetivos, e outras frases de pensadores, pessoas de grandes gênios, né? E pessoas famosas que falaram sobre imunidade social. Dentre uma das frases que a gente utiliza, até nossa mesma, se você quer ser o regente que rege a orquestra da sua vida, você precisa aprender a virar as costas para a multidão. É uma metáfora interessante, porque para o regente coordenar a orquestra, ele precisa virar as costas para a multidão. Ele não faz isso agressivamente, ele faz isso respeitosamente e seguro, que ele tem que estar atento para os músicos, né? Para fazer o show da vida dele. Quando a gente está passando por uma adversidade, por uma situação de interferência equivocada social, a gente pode usar uma das duas habilidades, a imunidade, e se sentir seguro, convicto, sair daquela situação sem falar nada, continuar a sua vida e construindo o seu estilo de viver naturalmente, fluentemente. Ou você pode usar também a habilidade de assertividade, que é da HP de resolutividade de enfrentamento, que é se expressar suas opiniões, seus sentimentos, seu incômodo, pedir para a pessoa te respeitar assim como você a respeita. Então, é possível, nem sempre é interessante a assertividade, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir, né? Não vale a pena esse esforço, você não está num lugar, não está num momento legal para ser assertivo para a pessoa, ou pode trazer mais prejuízos do que vantagens, né, ser assertivo. Então, pelo menos a imunidade você precisa ter. Agora, quando as coisas caminham juntas, você conjuga as duas, melhor ainda, porque você se mantém blindado na sua autoestima e também tem a chance de transformar o seu ambiente social. Porque a assertividade é uma HP de resolutividade e enfrentamento quando a gente tem que enfrentar a injustiça social, a violação de direitos, ou mesmo uma manipulação que nos coloque em situação delicada. Agora, quando alguém só tem opiniões, ou só fala alguma coisa, viram palavras de um bufão, palavras de pessoas que não nos conhecem, que estão eventualmente querendo nos afetar negativamente, e que se não tem esse efeito sobre nós, podemos aprender a ignorar com a imunidade e com a boa autoestima, com o bom raciocínio, ou seja, com todas as características que nos identificam e que não nos permite deixar afetar. Daqui a pouquinho nós temos uma comunidade, né, uma sociedade de ofendíveis, que se você disser qualquer coisa que viola suas paixões, suas ideologias apaixonadas, as pessoas vociferam, ficam hostis, e você tem que estar imunizado para colocar-se nas suas convicções, convicto de que aquilo está alicerçado em certas prerrogativas. Não necessariamente você está certo, mas é assim que eu penso por hora, até que novos ou melhores argumentos, que uma vez exposto publicamente o que eu penso, está aberto ao debate respeitoso tanto quanto estamos nos colocando. Podemos estar errado, né, ou certo, ou podemos ter meias verdades de acordo com certos aspectos, mas o fato é que a exposição de opinião não pode ser alguma coisa que seja uma ofensa porque violou a minha prerrogativa. Então, há que estar imunizado para expor-se publicamente com suas opiniões, sustentadas pelos argumentos que se tem, podendo, inclusive, ser revisadas de acordo com a qualidade dos argumentos que lhe cheguem, mas é preciso estar imunizado para se expor e ter algum quinhão de participação social nas transformações, nas mudanças, nas reflexões com a comunidade que nos acompanha. Nessa linha de raciocínio, elas só se sentem ofendidas quando há um explícito xingamento, né, seu burro, quando alguém xinga direto, ou quando alguém lhes ataca fisicamente, né, lhes empurra, lhes machuca de alguma forma. Ou seja, então tem essa frase que o Pedro colocou: paus e pedras quebram meus ossos, palavras nunca me ofenderam. Pode dizer o que quiser, que se eu estiver imunizado, isso aí não me atinge, fala mais de você do que de mim, né? Você pode fazer um autoexame, né,
para que tipo de estimulação, que tipo de punição social é capaz de te ofender, né? Pode ser que se alguém te chamasse de burro, você não se ofendesse. Baixinho, altão, magrão, gordo, careca, 4 olhos. Alguma estimulação dessa pode ser muito aversiva, né? Nem todas te ofendem, mas alguma pode te ferir. Isso está relacionado normalmente, né, a aversões já condicionadas, né? Porque a gente precisa, às vezes, atualizar o significado que esses estímulos têm para a gente, né? Porque pode ter te ofendido lá na infância, num momento onde a sua autoestima estava muito vulnerável, né? E quando alguém traz essa estimulação novamente, não é porque você hoje está se ofendendo, porque pelo repertório e maturidade atual você não se ofenderia, mas evoca, né, aquela memória. Os sentimentos de novo. daquelas punições. Então a gente precisa atualizar, né, sabendo que não, hoje eu tenho uma maturidade proporcionada pela HP de imunidade social e isso, então hoje com a maturidade que a imunidade social me proporciona, eu não me ofendo mais. E eu preciso então superar aquele condicionamento histórico que está sendo eliciado quando alguém emite novamente esse estímulo. Você constrói um diálogo imaginário, né? Você pede para o indivíduo que não está imunizado, por exemplo, né? Poderia ser para outros objetivos, mas vamos focar na imunidade. Você pede para o indivíduo constrói uma linha do tempo com ele, com eventos significativos, em que ele começou a se preocupar muito com a opinião das pessoas. Então, nesse caso, a gente pede para que o polo adulto, maduro, converse com a criança naquela experiência em que a imunidade ou a autoestima foi afetada. Então, a gente volta naquela cena e aí cria esse exercício, esse diálogo entre o eu atual, as contingências vigorando atualmente na sua vida, e a criança vulnerável. Então, voltar, dialogar com ela, ajudá-la a entender o que está acontecendo, o que aquela experiência revela das pessoas ali envolvidas e não dela, qual é a parte que lhe cabe, como ela deve entender, como ela deve lidar com isso, superando aquela experiência e não deixando se afetar por ela, porque aquilo não a revela definitivamente. No máximo, se a crítica é justa, porém feita de forma inábil, ela pode extrair lições daquela boa crítica, mas se imunizar para a maneira como foi colocada, porque essa maneira revela uma inadequação, uma inabilidade do outro, embora os motivos sejam justos. Então, tudo isso a gente pode induzindo, né, questionando ali, dando as consígnias que façam o cliente refletir e dialogar consigo mesmo e ir superando aqueles episódios. Colocar o adulto para cuidar da criança, exatamente, uma técnica que é muito utilizada na terapia do esquema, utilizado também na gestalt terapia, em outras modalidades terapêuticas, e aqui a gente também incorporou isso, faz parte da terceira geração de terapia cognitivo-comportamental e está no nosso livro, porque a gente reúne todas as tecnologias para desenvolver as HPs. Então, às vezes, em mais de uma HP aparecem técnicas desse tipo, porque elas são úteis para várias finalidades. Seja por pais que alienavam o julgamento individual, dizendo como é que você não vai fazer o que o papai está falando, você vai me desagradar. Alguns pais, eles podem fazer isso, né? Ensinar o indivíduo que o que ele pensa tem que ser o que o pai e a mãe pensam, que ele não pode ter um julgamento independente. Então ele vai começando a ficar muito preocupado com o que as pessoas estão pensando, se eu estou pensando ou agindo corretamente à luz do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Outras vezes, ao longo da escola, à medida que a pessoa age no mundo e vai sendo zombada, humilhada, ela também começa a se preocupar se as pessoas estão olhando para ela para reparar alguma coisa criticável. Ela perde, então, sua imunidade, juntamente com a autoestima, muitas vezes. A exposição intencional imunizadora, né? Nós podemos programar experimentos sociais que nos coloquem em situações um pouco estranhas para a gente se acostumar com o incômodo de olhares, né? Julgadores, né? Ou incertos. Né? Por exemplo, sair com a roupa do lado avesso pela rua e perceber que isso não está ofendendo ninguém, você não está se prejudicando em nada, e as pessoas às vezes olham, mas existe até E, na verdade, assim, o que a maioria dos clientes vão reparar é que ninguém nem percebe. Elas estão tão focadas na sua vida, na própria realidade, no que tem que fazer, que elas nem ficam reparando se sua blusa tá ou não do lado avesso. É sobre uma aula de teatro que o professor ele juntou assim quartetos, né? Todo mundo coladinho um com o outro e passou papel higiênico ao redor
de 4 pessoas assim, elas tinham que sair na rua daquela maneira, né? E as pessoas ficavam olhando, né? O que é aquilo ali? 4 pessoas andando coladas com papel higiênico enrolado, para elas se acostumarem, né, com o incômodo do olhar das pessoas, que elas teriam que passar em cima do palco. Ou seja, uma estratégia de dessensibilização por intenção paradoxal. Faz exatamente o que você mais temeria para poder habituar-se à situação, corrigir as distorções e se tornar imunizado. E durante a experiência, né, você vai reforçando uma mentalidade imunizada. Teve aqui um comentário, né, do pessoal aqui na página dizendo assim, livro maravilhoso, ou seja, a Estela que já está de posse do livro, o pessoal do curso também colocou aqui, a Estela também colocou curso muito enriquecedor, o curso que ela está fazendo online conosco, ela já tem o nosso livro, a galera que também está lá no curso, nós começamos a remeter hoje o livro para a população que adquiriu o curso completo com os livros que vamos entregar. Então agradecemos aí o comentário. Não tem problema sentir vergonha. A técnica 164, ela declara direitos para a imunidade social. Isso é muito importante, né? Um dos segredos né, da assertividade da imunidade são essas técnicas de declaração de direitos, né? Porque aí a gente sabe o que fazer de acordo com o raciocínio ético, né? Então, quando eu construo uma mentalidade de eu tenho direito a ouvir e expor opiniões sem impor e também sem receber imposições do outro, porque opinar não é obrigar. Então, o outro está opinando, mas não está me obrigando a agir de acordo com o que ele fala, porque não está prescrevendo, é uma preferência dele. Eu tenho direito a concordar ou discordar do outro, eu tenho direito a escolher segundo as minhas preferências, eu tenho direito a cometer erros, eu tenho direito a ser respeitado e levado a sério, eu tenho direito a não me sentir envergonhado ou culpado se eu não estou desrespeitando nenhum direito alheio. Eu tenho direito a invalidar críticas irrealistas, distorcidas ou meramente convenientes. Né? Esses direitos são balizadores dos impasses interpessoais. Né? Quando eu tenho plena consciência desses direitos, eu posso conduzir de uma forma mais habilidosa os impasses. Eu também tive uma cliente em que ela tinha muito medo da opinião das pessoas quando ela fosse passar pela dessensibilização. Também era um caso de dessensibilização para a direção. Então, algumas preocupações dela, improdutivas, eram se as pessoas iriam buzinar para ela, porque ela estaria muito lenta, ainda inábil ao volante, se as pessoas xingariam ela. Então, eu perguntei a que velocidade ela acha que as pessoas estariam fazendo isso com ela. E ela me disse, se eu andar aí uns 40. Então, eu reduzi o carro, eu dirigindo, como modelo inicial de imunidade, eu reduzi o carro a 40 km por hora e coloquei, deixando apenas a pista livre para que as pessoas pudessem ultrapassar tanto quanto tivessem sua oportunidade. Então, eu fui perguntando para ela, vamos ver se isso acontece. E se isso acontece, se acontecer, o que isso nos revela? Primeiro, ela fez um teste e toda a trajetória que nós fomos, da casa dela até o local onde ela assumiria o volante, em pista de alta velocidade, não houve uma buzina. Segundo, eu falei assim, mas imagina que acontecesse. Se isso acontece, a pessoa sabe se você está perdida na cidade de Niterói e se você está tentando se orientar, se localizar porque está perdida? Ela não sabe. Ela sabe se tem alguém passando mal dentro do carro, eu estou indo devagar para não chacoalhar muito porque a pessoa está passando mal, está com algum tipo de agravo. Se quem está dirigindo é a única opção sua, está no volante, e você tem que chegar em tal destino e você está passando mal, você está indo devagar, com medo de apagar, de ter um desmaio, seja no máximo da segurança para tentar chegar num destino. A pessoa sabe se você é turista na cidade e está andando devagar para contemplar a paisagem de Niterói, tem uma bela vista. Ela não sabe. Desde que você deixe espaço para ela passar, ela, ao buzinar, para você acelerar, te forçando a acelerar, sem fazer a ultrapassagem no momento que lhe for oportuno, ela te xingando, mostra a psicopatologia dela, ou seja, saberemos nesse momento que ali vai uma pessoa perturbada ao volante. Aí ela nunca tinha pensado nisso. Falei assim, então vamos anotar essas mentalidades para você começar a incorporar isso na sua viagem aqui ao volante. E assim a gente foi fazendo. As pessoas precisam desenvolver imunidade para lidar com seus erros. É inevitável uma vida que a gente erre. Nós vamos errar frequentemente, né? Nem sempre nossas tentativas serão eficazes em produzir reforçamento. Agora, o erro serve para revelar o nosso valor? Não. A nossa autoestima tem que estar alicerçada e já deve estar
bem construída, bem estabelecida. Como lidar, então, com o erro? Devemos lidar, nós temos uma técnica 163, que diz que devemos lidar com o erro objetivamente. O erro, ele deve ser estudado. Ele não tem a pretensão de revelar o meu valor. Eu errei aqui agora, então eu sou inferior mesmo, eu sou um fracasso. O erro, ele deve servir de experiência e por isso devemos estudá-lo, né? Então, fazer perguntas mesmo bem técnicas, bem objetivas sobre ele, né? Como pequenos deslizes levaram a esse erro? Eu preciso me perguntar. Como exatamente errei para com alguém? Que informações faltaram para evitar o erro? Que opções poderiam ser consideradas, mas não foram? Quais os custos dessas mudanças? São difíceis, são caras? Essas mudanças que eu preciso para não errar novamente? Quanto tempo e energia elas exigem? Então, a gente tem que estudar o erro e não ficar tirando conclusões do valor pessoal através dele. Exatamente, tem que transformar em oportunidade de crescimento. Uma vez aconteceu, né, de um senhor, né, uma conversa, o senhor ele estava sendo desrespeitado sutilmente, né, porque a ironia é uma forma de disfarçar o humor, né? A ironia é um humor agressivo disfarçado, né? Então, mas estava claro para quem analisa. Mas ele nada dizia, né? Então, ele foi provocado. O cara está dizendo isso assim de você, não vai responder ele não, né? Aí a resposta dele foi: eu só escuto o que é produtivo. Muito boa, ótima. E ele estava aplicando, né, sem saber, a técnica 168, que é o treino para ignorar, né? Nós temos que ser treinados para ignorar o que não é produtivo. E quais são as razões para a gente ignorar uma fala? Quando a fala do outro gera repulsa ou nojo, né? Uma fala peçonhenta, uma fala estranha, né? Uma fala que gera um desconforto. Quando o outro também não vai lhe agregar valor que compensa o sacrifício de ouvi-lo. Você ignora também, não vale a pena. Quando a fala do outro é mera mobilização emocional sem contribuições para quem ouve. Ignora também. Você ignora quando você detecta mentiras constantemente e cansa de solicitar a informação verdadeira. Ou ignora porque deve se importar com uma ameaça ou um mal maior. Te ignora também. Então a gente precisa analisar, né, essas condições numa conversa para a gente não perder tempo com o que não vai contribuir. Repertórios de frustração vivenciado na infância também tornam os indivíduos capazes de lidar com situações de conflito, situações difíceis no futuro. Porque, de fato, se a pessoa é sempre atendida, se elas... Os pais, quando não frustram os filhos, frustração realmente é uma operação muito importante no desenvolvimento, porque senão o indivíduo se sente intocável. Ou seja, algumas pessoas são ofendíveis porque elas se sentem intocáveis. Nada de mim pode ser dito, nada de mim pode ser pensado. Nós estamos a todo momento, olhamos uns para os outros, julgando, avaliando inclusive compatibilidades, avaliando atrativos sexuais quando estamos solteiros e interessados em construir relacionamentos, em buscar parcerias. Ou seja, a gente se avalia sem uma terminologia técnica, a gente se avalia em saúde psicológica, se a pessoa é saudável, se a pessoa é esquisita, se a pessoa é ameaçadora para a gente. A gente está sempre avaliando se a gente está em risco quando olha o comportamento do outro, a aproximação do outro, o jeito de ser. Ou seja, então, se a gente está sempre avaliando se o chefe está nos apreciando, se ele vai nos manter empregados, se ele está crítico conosco, se ele não está gostando do nosso trabalho para a gente poder se aperfeiçoar. Então, a gente está sempre se avaliando uns aos outros. Então, quem é essa pessoa que acredita que ninguém pode olhar para ela pensando nada? Não quero que me olhem e pensem coisas ruins de mim. Por que não podem pensar? Todos os seres humanos, 7 bilhões de habitantes da Terra e todos os demais 600 milhões que já passaram pelo planeta, passaram a vida se olhando um no rosto do outro, inclusive os expressivos, para saber o que esperar um do outro. Menos de você. Você é um intocável. Então,
Claro que não é dessa forma que a gente aborda isso em terapia, mas é importante que a pessoa aceite o fato de que as pessoas vão olhar e vão pensar alguma coisa. E daí? O que pensam, na maior parte do tempo, é irrelevante para os seus projetos de vida, para os seus sonhos, para as suas metas, para a sua realidade. E por que não podem pensar? Deixe que pense, que diga, que fale, deixe isso para lá, vem para cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Né? Então, a música já cantava aí, do Simonal. Como que a gente lida com uma crítica? Através de pelo menos 2 parâmetros gerais. Primeiro, a crítica está bem formulada? Ela descreve precisamente, exatamente, os fatos do que aconteceu? Primeiro parâmetro para você analisar uma crítica. Ela descreve precisamente os fatos? Ela está bem formulada? Porque se ela estiver, ok, a gente vai prosseguir. Se ela não estiver, você tem que corrigir a descrição. Aí, segundo parâmetro, ela é útil? Ela contribui? Ela é produtiva? Se ela está bem formulada, descreve precisamente e é útil, você deve aceitar na hora, porque ela vai contribuir, ela vai trazer crescimento. Se ela não está bem formulada, você tem que corrigir a formulação. Se ela não é útil, você tem que perguntar à pessoa por que ela está fazendo aquela crítica. Para ela mostrar, esclarecer melhor a função daquela crítica, a razão dela ter sido emitida. Perfeitamente. Sem necessidade de assertividade, que você poderia até dizer, olha, acho que você pode refinar mais a sua abordagem comigo aqui. Acho que você pode refinar mais a maneira como está lidando com essa questão. Refinar a sua pergunta, para ela ficar mais objetiva, menos depreciativa. Eventualmente você poderia até enfrentar, mas, na maioria das situações, bastaria a boa imunidade e seguir adiante. Né? Então, uma análise objetiva da crítica, né, considerando que a autoestima tem que estar fora de circuito. Ela não deve estar em jogo. Né? A autoestima não é democrática, né? Cada um fala o que quer e define o meu valor. Não, a gente está analisando objetivamente aquela crítica ali. Quando alguém te criticar, o que vão pensar de você? Você fala, estou imunizado. Só fala isso, estou imunizado, porque a imunidade é para você, né? Uma mentalidade para te blindar. Então, você não precisa necessariamente expressar, se sinta convicto e vá gerir a sua vida. Aquela frase, né, que você também trouxe uma vez, num debate nosso, numa aula, você falou, eu não vejo nenhum arranjo de circunstâncias em que a minha vida seja da sua conta. Não era isso? Eu vi numa cena de filme, eu não vejo nenhum arranjo de circunstâncias que justifique que a minha vida seja da sua conta.